Bom, pessoal, tudo tranquilo? Então é o seguinte, não precisa da gente ficar dando muita explicação, né? A gente está meio que improvisando aí, né, fazendo umas videoaulas aí para suprir a nossa ausência por causa das dificuldades geradas aí em conta dos problemas que o país vem atravessando, né? Então vamos estudar a história para a gente poder entender um pouquinho por que as coisas chegaram nesse ponto. O assunto da aula, então, pelo que eu fui informado, né, seria então o absolutismo. Esse assunto não é bastante tranquilo, tá legal? Por quê? Está muito ligado a assuntos que nós já estudamos, né? Por exemplo, o processo de centralização do poder político que fez parte assim, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Vocês estão lembrados? Tinham lá os interesses da burguesia. A burguesia estava interessada numa moeda única, num sistema único de pesos e medidas, né? Num sistema único de cobrança de impostos, e que os reis dessem a eles melhores condições para poder realizar as atividades comerciais e urbanas, né? E o rei, com o apoio da burguesia, esse apoio é grana, né? Esse rei teve condições de então centralizar o poder em suas mãos, contratando funcionários, né? Chamando uma parte da nobreza para poder governar junto com ele, auxiliando na administração do Estado e principalmente, né? Criando um exército real, né? Um exército que ficasse disponível para o rei, para qualquer necessidade, em qualquer hora, em qualquer dia, fugindo então dos moldes daqueles exércitos medievais, que eram exércitos assim praticamente improvisados, que eram compostos, eram feitos, formados assim na hora praticamente da guerra, né? Então, no caso desses exércitos, não, eram exércitos nacionais, ficavam à disposição do rei o tempo todo. Então isso caracteriza o Estado centralizado, né? E esse processo de centralização do poder político acabou resultando no quê? Acabou resultando numa radicalização desse processo, tá? Ou seja, o excesso de concentração de poderes nas mãos desses reis, né? E esse excesso de centralização nós damos o nome aí na história de absolutismo. Por quê? Porque o poder do rei era absoluto, ele não tinha limites. Por exemplo, o nosso governante hoje, o presidente da República, ele tem poderes ilimitados? Não, por quê? Porque existem leis que dizem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, e aquilo que ele só pode fazer com apoio, com a concordância do Congresso Nacional, enfim, né? E normalmente essas leis que criam esse tipo de limite, elas estão contidas na Constituição, que é a lei principal de um país, que diz como é que aquele país funciona, o que ele é, se ele é república, monarquia, enfim, né? E então são as leis que constituem o país, daí o nome Constituição, né? Então, no caso dos reis absolutistas, o que acontecia? Não tinha Constituição, tá bom? Nós vamos ver no progresso dos nossos estudos aí que teve monarquias absolutistas que eram chamadas de monarquias absolutistas e que tinham Constituição. Aí você fala, pô, peraí, o professor falou que se tivesse Constituição e não era absolutismo. Então deixa eu explicar. Num determinado momento da história que a gente ainda vai estudar, depois do século XVIII, século XIX, depois da Revolução Francesa, o que aconteceu? Os reis começaram a ficar preocupados com o avanço das ideias do iluminismo, que a gente ainda vai estudar também, né? Que eram ideias que falavam de liberdade, direito de participação política do povo, esse tipo de coisa, né? Essas ideias tinham colado, elas estavam em difusão, e aí esses reis preocupados em assim, não transparecer, não ficar parecendo para o povão que eles eram absolutistas mesmo, né? Para dar um ar de modernidade, de liberdade, eles faziam constituições, mas essas constituições, se você analisasse as leis que estavam contidas nela, você percebia que era um disfarce, porque no final das contas o poder estava concentrado nas mãos dos reis. Então por isso que esses governos, mesmo com constituições, isso aconteceu bastante frequência no século XIX, né, eram considerados também governos absolutistas, apesar de possuírem nesses estados constituições. Perfeito? Dito isso,
entre os séculos XV e os séculos XVIII, né, entre esses dois séculos aí, então, ou, portanto, século XV, XVI, XVII, XVIII, nesses séculos, né, é difícil, você não encontra, eu pelo menos de cabeça aqui não consigo me recordar de nenhum estado absolutista que tivesse constituição. Então os reis governavam sem nenhuma lei, né, que pudesse prender. A única exceção à regra aí vai ser o caso da Inglaterra, que daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê que isso aconteceu no caso aí da Inglaterra, certo? Então vamos lá. Nós já temos, por essa explicação, por essa introdução que eu falei, nós já temos uma noção de qual é o assunto da aula, né? Então eram monarquias, governos de reis, né? Onde esses reis praticamente não tinha nada que limitasse o poder deles. Além de não ter Constituição, e o próprio fato de não ter Constituição já deixa claro que nesses governos você não tinha uma coisa que a gente encontra nos governos atuais, que é uma divisão dos poderes, né? Hoje, por exemplo, no caso, vou mais uma vez usar o exemplo do Brasil, aqui você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Então são 3 poderes, tá certo? Quem defendeu essas ideias foi o Barão de Montesquieu, lá dentro do movimento iluminista, né? Mas nós estamos falando de um período anterior aí, o iluminismo, então você não tinha, né, essa divisão dos poderes aí, no caso do absolutismo. Esses 3 poderes eles estavam concentrados na mão do governante, né? Então o rei ele tinha o poder de administrar o Estado, que era o poder executivo, ele tinha o poder também de fazer leis, né? E mesmo que alguém fizesse uma outra lei, mas que o desagradasse, ele podia vetar, tirar essa lei de circulação, enfim, né, tirar a vigência, o poder dessa lei. Então isso faz com que o poder legislativo também estivesse nas mãos desses reis. E o poder judiciário, é claro que esses reis eles não ficavam indo para tudo quanto é lado do reino, nos tribunais, para julgar o caso do Zé das Couves lá, que roubou uma galinha do quintal lá do vizinho dele, né? Não é isso que acontecia. Mas a justiça, né, ela era, vamos dizer assim, a expressão da vontade do rei, né? O rei que dizia qual que era a direção, que tipo de julgamento, que tipo de entendimento jurídico que deveria ter das leis. E era ele que escolhia os juízes, era ele que concedia poder a esses juízes, ou que tirasse o poder desses juízes, né? E isso fazia com que o poder judiciário, então, estivesse também nas mãos. Então, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, tudo isso nas mãos dos reis. Uma concentração absoluta de poder nas mãos desses reis. Deu para ter uma ideia. Resumindo, o que é o absolutismo, gente? O absolutismo foi um tipo de governo, tá legal? Um regime de governo que existiu na Europa, né, entre os séculos XV, XVI, XVII e século XVIII, tá? E no qual os poderes estavam concentrados nas mãos dos reis. Isso seria um resumo, não uma definição, mas um conceito aí de absolutismo, né? Eu me recordo que nós já estudamos o mercantilismo, certo? Bom, então, eu lembro que quando a gente estava falando sobre expansão marítima, né, eu abordei esse tema mercantilismo, porque ele está ligado. Já que a gente está falando de absolutismo, é importante voltar um pouquinho no mercantilismo. O mercantilismo era a política econômica praticada por essas monarquias absolutistas das quais nós estamos falando agora, tá? Ou seja, as monarquias europeias existentes entre os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, elas tinham como política econômica esse conjunto de medidas, de práticas econômicas que nós damos o nome aí de mercantilismo, tá bom? Só relembrando, quais eram as características desse mercantilismo, dessa política, afinal de contas, que conjunto de práticas, que práticas econômicas eram essas, né? Então nós temos aí, só relembrando, viu? Por isso que eu nem coloquei slide desse assunto, porque é só uma
uma rememoração mesmo desse assunto, tá? Se você está meio boiando, volta lá, dá uma lida no capítulo que fala sobre mercantilismo para você entender mais ou menos que política era essa, tá? Mas características dessa política. A primeira característica, mais importante de todas, vai ser a intervenção do Estado na economia, tá? Nesses séculos aí, como poder absoluto, o rei, o Estado, ele ditava todas as normas, todas as regras, né, da economia. Era ele que dizia quem podia vender o que, onde, qual deveria ser o preço praticado, a quantidade que deveria ser vendida, a quantidade de mercadoria que deveria ir para um lugar e para outro, enfim, tá? Era o rei e o Estado que definiam isso. O Estado interferia diretamente na economia. Putz, deu um apagão aqui, né, meu irmão? Tá, então, tô aqui ainda, tá? Não sumi. Então, esse Estado, né, ele que ditava essas normas todas, né? Então, isso caracterizava uma forte intervenção do Estado na economia. Eu estou colocando aqui como forte por quê? Porque até hoje o Estado ele também intervém na economia, né? O Estado ele tem que fazer intervenções, mas só que hoje existe uma coisa que na época do mercantilismo não tinha, que era uma coisa chamada liberdade de mercado, é o chamado livre mercado, né? E o que quer dizer o livre mercado? Se eu quiser abrir um açougue ali na esquina da minha casa, eu cumprindo os requisitos lá de higiene, de documentação, de pagamento de impostos e tudo mais, né, eu posso abrir o meu açougue, mesmo que aqui na minha rua, no meu bairro já tenha um monte de açougue, não tem problema, eu posso chegar lá e abrir o meu. Isso se chama livre mercado, tá legal? Naquela época não funcionava bem assim em relação principalmente ao grande comércio, né? O Estado que definia quem podia vender o que e onde, né? E isso já caracteriza uma segunda espécie desse mercantilismo, né, que faz parte aí dessa forte intervenção do Estado na economia, que é o monopolismo econômico, né? O Estado ele criava monopólios, ele dizia, você vai vender tal coisa, né, e só você vai poder fazer isso, você vai ser o único que vai poder explorar madeira lá na ilha, não sei das quantas, entendeu? E pronto, ninguém mais podia ir lá fazer concorrência com você, estava definido pelo Estado, né? Então o Estado ele criava monopólios, né? Se tratava de uma política monopolista, tá? Não tinha concorrência. Então não tinha livre mercado e nem livre concorrência por causa do monopolismo, né? Uma outra característica importante desse chamado mercantilismo era uma ideia, uma mentalidade que se chamava de metalismo ou de bulionismo. Metalismo e bulionismo são as mesmas coisas. Aquela ideia de quanto mais ouro, prata, ou seja, metais preciosos você tivesse guardado dentro do seu cofre, mais poderoso, mais forte o seu Estado seria. Então eles procuravam acumular o máximo possível, né? E por isso que eles, na época da expansão marítima, eles tinham essa ideia fixa de encontrar montanhas de ouro, o famoso Eldorado, a lenda lá do Eldorado, né? Queria encontrar um país onde as telhas fossem todas de ouro, porque de tanto ouro que tinha lá. Então eles sonhavam com essas coisas. Eles acreditavam que um dia eles acharam que o Estado deles ia ser o Estado mais poderoso do mundo. Enfim, ter muito dinheiro é bom, mas se você não souber gastar esse dinheiro, você vai acabar ficando sem ele. Foi o que aconteceu com Portugal e Espanha, né? Que tiveram muitos territórios coloniais, tiveram acesso a muitos minérios preciosos, mas o que aconteceu? Eles ficaram poderosos? Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, esses países que acabaram se tornando países poderosos, depois mais tarde Estados Unidos, né? Então veja bem, você simplesmente o fato de você ter muito dinheiro não quer dizer que você se torne uma pessoa poderosa. Você tem que saber gastar esse dinheiro, você tem que saber investir esse dinheiro, certo? Então o que acontece é isso, né? Portugal e Espanha não souberam gastar muito bem o dinheiro dele. E os países que não tinham muito acesso assim, às fontes primárias de metais preciosos, como era o caso da Inglaterra, da França, da Holanda, eles acabaram se especializando em fazer outras coisas para poder pegar esse dinheiro dos portugueses, dos espanhóis, né? Como, por exemplo, investir nas suas embarcações, nas grandes navegações, né?
vamos dizer assim, na sua marinha mercante, na sua marinha de guerra também. É bom que se fale que a Inglaterra, né, usou muito da pirataria, o Estado mesmo, o rei, incentivava, estimulava, né, a pirataria, roubar esse dinheiro, esse ouro, essa prata aí, mas também investiram bastante nas suas respectivas marinhas. No caso da França, a França investiu bastante no desenvolvimento das manufaturas, né? E foram meios assim que esses países que não tinham muito acesso a grandes extensões de territórios coloniais conseguirem botar a mão nessa grana, e acabaram conseguindo, né? Então nós vamos ver que tecnologia, investimento, às vezes é mais importante do que você ter uma grande quantia em dinheiro e não saber usar, né? Então o metalismo era isso, era esse conceito, essa ideia de quanto mais ouro e prata eu tivesse nos meus cofres, melhor, né? E Portugal e Espanha desenvolveram esse tipo de ideia, né, justamente pelo fato que era fácil. Sabe aquela frase famosa, vem fácil, vai fácil? Então, como tinha muito ouro, muita prata, a gente tem dinheiro aqui para não sair gastando, deixa eu comprar aquilo lá, que bacana, que produto inglês bacana, vamos comprar, olha esse produto francês bonito, né, luxuoso, vamos comprar aqui também, olha que legal, a roupa que eu comprei lá da França, tal. E enfim, eu gastando esse dinheiro, né, e o dinheiro ia indo embora, eles não investiam em tecnologia, não investiam em nada, né, enquanto os outros países foram se desenvolvendo, tá certo? Então esse seria o chamado metalismo, que também caracteriza essa política mercantilista. Entenderam? Bom, tem uma outra coisa também que eles falam de balança comercial favorável, né? Se aparecesse numa prova balança comercial favorável, é uma característica também do mercantilismo. Mas na realidade, o que importa mesmo é você saber como esses reis, né, essas monarquias aí, conseguiu manter a sua balança comercial favorável, tá? E como que era, professor? Através de uma política protecionista, tá? Então, o protecionismo que era, na realidade, a característica do mercantilismo, né? A característica principal do mercantilismo, porque principal não, mentira, estou falando mentira, tá? Mas a característica que vai importar aí nesse caso vai ser o protecionismo e nem tanto o balanço comercial favorável, né? Porque qual país do mundo, em qualquer época da história, quis algum dia ter uma balança comercial desfavorável? Existiu isso? Não, tá? Então, essa característica não caracteriza absolutamente nada. Então o que importa é realmente você saber que essa balança comercial favorável, ela era mantida, ela era conseguida através de uma política protecionista. O que isso quer dizer? Você vai proteger o seu mercado interno através de impostos sobre importação, né, de produtos que vêm do estrangeiro, impostos altos. Aí eles vão chegar muito caros no seu mercado interno, muita gente não vai querer comprar aquilo e vai acabar querendo comprar um produto nacional similar, né? Parecido, igual aquele lá, tá certo? E assim você vai estar protegendo o seu mercado interno. Daí o nome política protecionista. Então, só relembrando, né, características da política mercantilista, quais são? Vamos lá. Forte intervenção do Estado na economia, né? Metalismo, tá joia? Política protecionista, monopolismo econômico, e por fim a gente poderia citar uma coisa que ajudou a caracterizar também essa política mercantilista, era a exploração colonial, ou aquilo que a gente chama de colonialismo, que ajudou a fornecer riquezas para movimentar, né, o comércio, esse mercado, afinal de contas, esse mercantilismo. Beleza? Então fizemos aí uma breve revisão do mercantilismo. Mas por que está falando de mercantilismo, pessoal, agora? Porque era a política econômica praticada pelos estados absolutistas. Então, mercantilismo, tá? Mercantilismo e absolutismo estavam juntos. Unha e carne. Tá legal? Onde estava um, estava o outro. Tá certo? Quando acabou o absolutismo, acabou o mercantilismo. Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o absolutismo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que não fique muito monótono, né? Porque eu não tenho muitos efeitos especiais aqui, né? Eu não tenho uma produtora, eu não tenho um estúdio, então tudo aqui é muito improvisado. É só para passar mais as informações para vocês aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Onde que está você? Onde que está você? Aqui nos slides, tá? Absolutismo, o antigo regime, tá? Detalhe, viu, gente? O absolutismo é chamado de antigo regime. Então, onde vocês virem escrito, né, antigo regime, o que é? Absolutismo, certo? Então, vamos lá. Então,
nós temos aqui uma introdução que eu acho que a gente não precisa de ficar lendo, na verdade, moçada. Afinal de contas, eu já fiz uma bela de uma introdução. Tá? Então vocês têm aqui a introdução. Sistema de governo concentra poderes na figura do soberano, blá blá blá. Isso aqui a gente já viu. Nova adequação do poder, conciliando parcialmente os interesses tradicionais da nobreza e também da burguesia. Explicando aí um pouco melhor. O rei tinha o poder. Falei, eu mando. O que eu mandar, todo mundo tem que obedecer. Poder absoluto. Gente, poder absoluto de verdade, só de Deus. Tá legal? Porque acredita em Deus, né? É poder absoluto só de Deus. Que aí ele faz o que ele quer. Tá? Poder total. Vou destruir aquele mundo ali, aquele planeta. Destruir. Vou criar um novo universo aqui. Tal. Esse é o poder absoluto, né? Totalmente incondicionado. No nosso mundo aqui, no mundo natural, físico, no mundo temporal, né, esse poder absoluto ele não existe, ele é só uma hipótese, né? Então esses reis, apesar do nome absolutismo, eles não tinham poder absoluto de verdade, né? Como eu estou explicando para vocês aqui agora. Tá? Então o cara tem que governar, e era ele que mandava, a última palavra era dele e tudo mais, né? Mas ele não podia ficar o tempo todo também desagradando a todo mundo, não, porque as pessoas podiam puxar o tapete dele. Pô, esse cara aí tá muito esquisito, tá querendo mandar demais, tá atrapalhando meu negócio, vamos lá puxar o tapete do cara. Então, para que isso não acontecesse, o que o rei procurava fazer? Ele procurava se equilibrar entre duas forças sociais que eram poderosas naquela época. Que forças sociais eram poderosas? A burguesia de um lado, a nobreza do outro. A nobreza porque era da própria classe social do rei, né? E a burguesia porque detinha o poder econômico, era a classe mais rica daquela época, né? Então ele falou, bom, preciso do apoio dessas duas classes para que eu tenha um governo estável, né? Para que eu tenha harmonia dentro do meu reino, para que eu possa tomar as decisões mais tranquilamente. Então tem que dar um jeito de agradar pelo menos um pouquinho a um e a outro. Só que tinha um problema, o interesse da nobreza era um, o interesse da burguesia era outro, né? O interesse da burguesia eram interesses comerciais, o da nobreza eram interesses basicamente políticos, né? E às vezes esses interesses eles eram conflitantes, né? Porque a nobreza queria coisas mais voltadas lá para a época do feudalismo, aquela coisa mais tradicional, conservadora, enquanto que a burguesia gostava de progresso, queria ver coisas diferentes, queria ganhar dinheiro, né? Tá? E às vezes esses interesses se chocavam. E quem que era o mediador? Quem era o cara que falava, calma, peraí, vou fazer aqui, vou te agradar aqui, eu vou mexer daqui, era o rei. E assim ele conseguia agradar os dois lados, né? E realizava a sua política absolutista. Era uma tática, era uma estratégia, tá? Então é isso que está falando aqui nesse slide, tá? Dá uma olhadinha aí, né? A nova adequação do poder, conciliando parcialmente, vejam bem, parcialmente, os interesses da nobreza e da burguesia. E aqui um detalhe importante, tá? No caso da nobreza, uma das coisas que o rei fez para poder agradar a nobreza foi o seguinte, deu emprego para ela. Porque quando o rei foi tirando poderes dessa nobreza, foi concentrando esses poderes na mão dele, que foi centralizando, então ele foi tirando o poder dos senhores feudais, dos duques, arquiduques, viscondes, então esse poder todo que pertencia a essa galera foi ficando tudo na mão do rei, né? E aí esse pessoal, lógico, não deve ter gostado muito desse negócio, mas o rei, para não deixar esse pessoal totalmente descontente, falou, não esquenta a cabeça não, vocês vão trabalhar comigo aqui, porque eu, para poder administrar esse estado, vou precisar de ministros, secretários, conselheiros, né, orientadores, tutores, fiscais, comandantes de exército, né, já que a nobreza, o negócio dela na antiguidade não, lá na Idade Média era muito a guerra, né, então eu vou precisar de comandantes de guarda e tal, e ele foi chamando essa nobreza para compor os quadros desse estado, né? Então eram funcionários públicos assim do rei do estado, né? E tinha aquela turma incompetente que não sabia fazer absolutamente nada. O que aconteceu com essa turma? O rei pagava uma pensão para os caras, falava assim, não, tá precisando ficar sem dinheiro, né? Não ficar entediado, aí eu te pago uma pensão. E no caso da França, por exemplo, o rei construiu até um palácio, o Palácio de Versalhes, daqui a pouco vocês vão ver isso aí no slide, tá? O Palácio de Versalhes, palácio luxuoso, aí o pessoal ficava fazendo festa, né? Balada direto lá, né? Rave, comendo solta lá, né? Tinha festa que durava às vezes uma semana, né? E os caras não trabalhavam não, né? Só festa. Isso é bom, né? Tá? Então, pois é, gente. Era isso que acontecia. Então foi assim que o rei conseguiu agradar a nobreza.
E no caso da burguesia, era com investimentos no setor do comércio, né? Que o negócio da burguesia era ganhar dinheiro, eles queriam ganhar dinheiro, eles não ligavam muito para esse negócio de trabalhar, não. Então, trabalhando, dando dinheiro para eles, estava bom. Né? Pois muito bem, então vamos continuar aí, tá? Foi só um comentário. Vamos lá para o próximo slide, né? Vocês estão vendo aqui a nobreza ocupando cargos, né, dentro do Estado, aquilo que eu acabei de falar para vocês. A burguesia, dinamização das atividades comerciais, então, né, investindo no comércio. E aqui nós temos algumas características aí do regime absolutista, né? Centralização política e administrativa, fortalecimento do poder real, burocracia estatal, formação de um exército, uma sociedade estamental. Eu acho que de todas as coisas que nós comentamos aqui, a sociedade estamental eu acho que é uma que eu não comentei. O que é, então, uma sociedade estamental? Gente, sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos. Valeu? Pronto, não, brincadeira. Tá? O que é um estamento? Que é estamento, professor? É uma classe social hermética. Ou seja, fechada. Tá legal? Você não consegue, você nasceu naquela classe social, você não consegue sair dessa classe social, você vai ficar ali. Tá? E sabe aquela divisão social que tinha lá na Idade Média, na época do feudalismo? Clero no topo, nobreza e o resto. Era mais ou menos assim que estavam divididas as sociedades europeias dentro dos regimes absolutistas, tá? Mas isso para efeito de lei, porque na prática é lógico que você não tinha mais uma sociedade feudal. Né? Com o renascimento comercial e urbano que já tinha acontecido, a sociedade já tinha se modificado. Você já tinha uma série de outras atividades urbanas, como por exemplo os artesãos que trabalhavam na cidade, né, desenvolvendo diversas atividades lá, ferreiro, alfaiate, sapateiro, enfim, né, uma série de atividades urbanas aí. E você tinha burguesia comercial, você tinha alta, baixa burguesia, né? E então você tinha uma diversidade de classes sociais, na prática, muito maior do que essa divisão em 3 classes. Mas os caras falam, não, pra gente só existe 3 classes, essas 3 aqui. É o clero, cuida das coisas de Deus, é a nobreza, que cuida das coisas dos homens, administra e tal, e o resto do povo que fica por conta de trabalhar. O pessoal burguesia trabalha também para ganhar dinheiro, mas para eles trabalhar era coisa, assim, de gente baixa, gentalha. Tá legal? Ralé. Então era assim que a burguesia era vista. Nós vamos ver que a burguesia, isso começou a incomodar a burguesia. Pô, peraí, eu sou rico, cara, eu não posso ser considerado povo, não. Lá na frente, né, essa burguesia, vocês vão ver que ela começou a se preocupar em parecer diferente. Mas assunto que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Vamos dar continuidade aí aos nossos slides. Então vamos lá, sociedade estamental, você já sabia, né? Prefeito de lei, então só existiam 3 classes, o clero, a nobreza e o resto. E a burguesia estava lá junto com o resto, né? Com o povão, tá? Agora veja bem, cuidado, viu, gente? Nessa época era possível você mudar de condição social? Como vocês sabem, por causa do comércio, né, das atividades urbanas, era. Você podia ser um camponês, de repente você ganhava dinheiro, virava um comerciante, sei lá. Era possível, né? Mas dentro daquela visão de 3 classes sociais, aí já a coisa já complicava. Tinha gente de você virar nobre, você não tinha nome, você não tinha tradição na sua família, né? Então você não era um nobre, né? Não era, pronto, acabou, não vai ser, né? O clero, por sua vez, né? O clero ele dependia das outras classes sociais, né? Então se você fosse rico, de repente você até entrava, né, para o clero. Teve até um lance de pagar, né, tal, que acabou dando origem a protestos, ao surgimento de protestantes, tá? Mas é um outro assunto também. Mas o fato é que a divisão, dentro dessa divisão clássica do feudalismo aí, né, das 3 classes sociais, você realmente era muito difícil você mudar de condição social, mas de condição socioeconômica você até conseguia mudar, né, melhorar de vida financeira, tá certo? Então tá dada a dica aí só pra gente não fazer confusão, tá bom? Vamos ver aqui então. Seguinte, gente, agora nós vamos ver os chamados teóricos absolutistas. O que é isso? Eram filósofos, caras que escreviam sobre política,
ciências políticas, o que era político, de onde vem o poder, o que era o poder, tal, né? E alguns desses pensadores, eles nos seus escritos, nos seus pensamentos lá, nas suas ideias, eles defendiam o poder absoluto dos reis. Isso para os reis era bom, falou, pô, vou pegar a ideia desse cara, vou usar isso aí como justificativo, como argumento, né, para o meu poder absoluto, né? Por que só você tem... Lógico que ninguém perguntava, isso não perdia a cabeça, né? Mas assim, se alguém quisesse argumentar, discutir, era bom você ter algum argumento também, não usar somente a força o tempo todo, né? É melhor você convencer as pessoas que você deve mandar do que você ter que obrigar as pessoas a aceitar, porque se você tiver que obrigar, você vai ter que ficar o tempo todo vigiando, controlando, batendo nessas pessoas, e aí você não consegue administrar legal o teu estado. Agora, a partir do momento que as pessoas aceitam que você realmente deva mandar, as coisas ficam mais tranquilas para você, né? Então, era interessante você ter algum argumento, alguma justificativa. Então, esses reis absolutistas, eles recorriam às ideias de alguns pensadores. São justamente esses pensadores que nós vamos conhecer, saber quem foram eles, quais foram suas principais obras e quais foram as suas ideias que foram aproveitadas, então, por esses reis aí absolutistas. Então, vejamos agora os teóricos absolutistas, né? Nós tivemos aqui como os principais teóricos absolutistas Jean Bodin e Jacques Bossuet, tá legal? Os dois trabalhavam com a ideia, tá legal? Da teoria do direito divino. O que era esse negócio da teoria do direito divino? Era aquela ideia de que o rei governa por vontade de Deus. Então vamos ver alguns desses caras. Jean Bodin, tá? Ele escreveu uma obra, aliás, ele escreveu diversas obras, mas uma delas ficou sendo a mais famosa, que é a República, né? Na qual aí ele defende a ideia de soberania partilhada, ou seja, a soberania real não pode sofrer restrições, limitações, pois emana das leis de Deus, a teoria do direito divino, do poder divino aí, né? Do rei. Então, se o poder do rei vem de Deus, então o poder do rei não pode ser questionado, não pode sofrer restrições, tá bom? Essa era a ideia. Nós tivemos também o Jacques Bossuet, né, que escreveu duas obras e que ficaram famosas. O rei é rei porque Deus quer, então ele governa por vontade de Deus. E a política tirada das Sagradas Escrituras, onde ele usa vários trechos da Bíblia, né, para poder mostrar, falar, tá vendo? Está escrito aqui na Bíblia que o rei tem que ter poder, e tem algumas passagens que realmente dá a entender isso aí, tá bom? Está aqui falando, a teoria do Jacques Bossuet foi muito utilizada pelos reis da dinastia Bourbon, que governou principalmente a França e também a Espanha. Aliás, a dinastia Bourbon está ligada a várias casas dinásticas da Europa, mas principalmente a francesa e a espanhola, não é? Então está falando aqui, ó, aquele que deu reis aos homens, isso está na Bíblia, né? Quis que eles fossem respeitados como seus representantes, afirmava então Luís XVI, inspirado aí na obra, na política tirada das Sagradas Escrituras do Jacques Bossuet. Nós tivemos também aqui o Hugo Grotius, né, que escreveu um livro aí do direito, de paz e de guerra. Então ele trabalhou muito com, vamos dizer assim, com o conceito de direito internacional, tá bom? E ele defendia, né, que o governo deveria ter um poder bastante concentrado, porque se o Estado não tivesse esse poder, ele não teria condições de evitar o caos na sociedade. Uma ideia muito parecida com a do Thomas Hobbes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas ele fazia um alerta para a população. Falou assim, ó, moçada, fica esperta aí, tá? Se liga aí, se liga, tá? Os reis, o que eles fazem? Eles sempre usam, né, a desculpa da violência, da turbulência, para centralizar o poder. Então toda vez que tem alguma revolta, alguma revolução, alguma coisa, o cara vai lá e centraliza ainda mais o poder, alega, fala, ó, se eu não fizer, se eu não tomar essa medida enérgica aqui, a coisa não se resolve, né? Igual a gente tem visto no noticiário, o governo falando, ó, se precisar de usar a força para acabar com essa greve que está rolando aí, eu vou lá, entendeu? Então os caras usam isso como desculpa, a gente tem que ficar esperto com isso aí. Então vamos lá. E tivemos aqui Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, aí esses dois aqui muito famosos, né? Apesar, né, de ser importante falar aqui que a teoria mais utilizada pelos reis foi a teoria lá do direito divino do Bossuet e do Bodin, viu? Mas as obras políticas mais importantes desse período aqui são desses dois caras, Nicolau Maquiavel, tá?
e Thomas Hobbes, o Nicolau Maquiavel, escreveu um livro famoso aí, que ficou famoso, é O Príncipe, né? E aí vocês têm algum tipo de um resumo aqui, né, das ideias contidas nesse livro Príncipe, né? Ele está falando que não tem espaço para ética dentro da política, não. Ele falou assim, não, cara, a ética da política é conquista e manutenção do poder, né? O que ele chama de razão de Estado, né? A razão de Estado acima de tudo. Você tem que manter o poder, cara, tá? Se o seu Estado não tiver poder, aí o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir controlar as coisas do seu Estado, vai ter bagunça, e aí vem o inimigo, conquista o seu território, enfim, né? Então ele dizia, ó, você tem que usar de todos os meios disponíveis para você ser um bom governante. Ser um bom governante é ser um governante poderoso. O governante sem poder, ele não consegue governar direito, né? Então você tem que dar um jeito de, não é só conquistar o poder, mas você também tem que manter esse poder, tá legal? E se você não for bom nisso, o que vai acontecer? O teu Estado vai ser um Estado fraco, um Estado caótico, o seu poder vai ser o tempo todo questionado, e aí de repente você vai ter o seu país invadido, o seu território tomado, e aí, no final das contas quem vai sofrer com isso vai ser a própria população. Então, visando o bem da população, o bem do seu Estado, então conquiste e mantenha o poder em suas mãos. Tá legal? Vamos ver um pouquinho mais aqui sobre Maquiavel. Então, por isso que ele dizia, os fins justificam os meios. Mas cuidado com isso aqui, viu, gente? Porque todo mundo fala aí que foi ele que falou isso, mas isso é uma interpretação, uma dedução que você faz das ideias de Maquiavel, né? Porque ele teria dito assim que para alcançar o bem maior, que é o bem social, o bem do Estado, um Estado forte e estável, né? Onde as pessoas teriam maior segurança, maior abundância, né? de recursos, de alimento, né, que não passaria necessidade das coisas. Então era importante que o rei e o governante fizessem o que fosse preciso para atingir esse objetivo. Aí as pessoas deduziram, então para ele os fins, quais seriam os fins? O bem social, o bem do Estado, né, justificariam os meios, ou seja, se o cara não usasse da ética, fosse o cara antiético, né, isso estaria valendo, né, em função dos fins, dos objetivos, que eram objetivos nobres, né? Mas não foi esse negócio de os fins justificam os meios, acaba, vamos dizer assim, levando a certas conclusões não muito corretas a respeito do pensamento aí do Maquiavel. Porque tem gente que acha que, então ele falou que está valendo tudo, né? Vale tudo, sim, né? Se for para ter o poder, para manter o Estado estável. Não é que vale tudo, né? Mas é a questão de você usar de todos os recursos necessários, tá legal? Todos os recursos necessários para você manter o seu Estado estável, para você garantir o sustento das pessoas dentro do seu Estado, né? Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Não quer dizer que estava valendo, que era um vale tudo, o cara podia fazer o que ele tinha que... E nem que o cara tinha que ser mal, que o cara tinha que ser traíra, não, entendeu? Não é nada disso, não. Ele dizia assim que e muitas vezes o governante se depara com isso, entre fazer o correto, o ético e prejudicar a vida do povo e fazer o antiético, aquilo que é considerado errado, mas beneficiar a sua população, o seu Estado, então você deve optar por fazer o antiético, ou seja, a ética ela não conta muito dentro da política, mas visando sempre o quê? Não o bem próprio, mas o bem social, o bem do Estado. Eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Vamos lá. Então, nós tivemos aqui, né, o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, né, ele também defendia um poder centralizado e tudo mais, tá? E ele dizia que esse poder deveria ser centralizado para livrar a própria humanidade do caos, né? E quem causaria esse caos? O próprio homem. Por isso que ele cunhou essa frase aqui que ficou famosa. O homem é o lobo do homem. Ou seja, qual que seria a tradução dessa frase? O homem é o inimigo do homem, né? Então, para proteger o homem dele próprio, é necessário que você tenha um Estado, um poder que esteja acima de todos os homens, né? Para que esse Estado, com esse poder, com essa força toda, controle os homens nos seus impulsos animalescos, seus impulsos maléficos, né? Então, para Thomas Hobbes, o homem ele já nascia mal, a natureza do homem era uma natureza má, né? Ele dizia, o homem já nasce mal, ele já é mal por natureza.
natureza. Ele quer pegar o que é dos outros, ele quer ganhar mais do que os outros, entendeu? Então ele já nasce mal, isso aí já é do homem já, né? E o que vai controlar esse homem, impedindo que ele realize todos os seus desejos, então roubando e pegando o que é dos outros, né, seria um Estado com uma força maior, controlando e punindo quando esse cara fizer esse tipo de coisa, né? Então seria necessário que os homens abrissem mão das suas liberdades e seus direitos, entregassem todas as liberdades e direitos nas mãos do rei, porque esse rei, em nome de toda a sociedade, ou seja, em nome de todos os homens, evitaria o caos com esse poder absoluto nas suas mãos, tá? Então ele dizia, falou assim, cara, isso aí parece com um monstro mitológico, né? Na mitologia existia um monstro mitológico chamado Leviatã, e esse Leviatã, né, ele era um monstro poderosíssimo, mas ele era horrível, as pessoas morriam de medo, todas as coisas do universo, né, morriam de medo dele. Então, mas só que na época que ele existia, o mundo era feito de caos, não existia organização em nada, então era tudo bagunçado, né, não tinha um universo organizado assim, né, e a única coisa que colocava ordem no caos era a chegada desse monstro, desse Leviatã. Quando ele chegava, todo mundo se aquietava, se escondia com medo dele, o caos parava. O que ele quis dizer com isso? Que o poder absoluto não é bom, não é uma coisa agradável, não é uma coisa legal, tipo assim, nossa, que legal, né? O cara tá mandando em todo mundo, não é bacana, não é legal, mas é um mal necessário para evitar o caos. Bom, agora que nós já conhecemos aí um pouquinho dos pensadores absolutistas, vamos comentar bem rapidamente mesmo de alguns casos específicos. O absolutismo francês, nós tivemos aqui a dinastia de Valois, tem vários reis aqui, né? Rei Carlos IX, né? O rei Henrique III, né? E algumas das medidas tomadas por eles. Né? Foi no governo aqui, né? Desse Carlos aqui, que aconteceu então a famosa noite de São Bartolomeu, foi um massacre de huguenotes. O que era o huguenotes, professor? Eram protestantes lá na França, eles eram chamados de huguenotes, né? E nessa época aí estava rolando uma disputa pelo trono entre católicos e protestantes. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre a reforma protestante, né? Então os caras fizeram emboscada lá para os protestantes, né, para impedir que eles conseguissem chegar ao trono. E no final das contas foi um protestante mesmo que chegou ao trono, que foi esse Henrique III aqui, tá legal? Só que esse Henrique III, o que ele teve que fazer? Ele teve que abandonar o protestantismo, ele teve que se tornar católico para ter o direito de subir ao trono, né? Então ele sobe ao trono aí, né, já convertido ao catolicismo. Aí aqui, essa figura que vocês estão vendo aqui na tela, né, seria uma figura, uma pintura representando aí o massacre dos protestantes na famosa noite de São Bartolomeu. Uma pessoa até de dia aqui, tá? Mas pintar de noite fica muito escuro e ninguém enxergar nada, tá? Então por isso que ela pintou de dia, tá? Mas foi a noite de São Bartolomeu, falou? Então vamos lá. Depois da dinastia de Valois veio a dinastia de Bourbon, né? O Henrique IV, o Luís XIII, lá com o famoso cardeal de Richelieu, né? Vamos passar aqui adiante, tá? Aqui nós temos o rei Luís XIV, né? O que foi conhecido aí como Rei Sol, né? Porque ele dizia que ele era o sol que iluminava a França, né? Foi o cara que mais concentrou poderes nas suas mãos, né? Voltando aqui um pouquinho, no governo desse cara aqui, do Henrique IV, ele criou esse Edito de Nantes aqui, tá? Que era um decreto que concedia liberdade religiosa para os protestantes. E aqui eu vou ter que confessar que eu falei uma bobagem para vocês. Eu falei que esse Henrique III aqui que teve que se tornar católico, mas não foi ele não, tá bom? Esse Henrique III aqui foi um cara que ficou pouco tempo do trono, né? Ele depois acabou saindo e quem entrou no lugar dele foi então esse Henrique IV aqui. E foi esse Henrique IV então que teve que sair fora do protestantismo e entrar para o catolicismo para poder se tornar rei, né? Mas o que ele faz? Ele decreta aqui o Edito de Nantes, justamente concedendo liberdade de culto aos protestantes. E aí lá na frente, né, o nosso colega rei Luís XIV, aí, né, com o objetivo de centralizar ainda mais o poder nas suas mãos, ele revoga aqui o Edito de Nantes, né? Ele fala, não, aqui todo mundo vai ter que ser católico, né? Aí reinicia as perseguições e migrações
né, de burgueses aí, né, de gente que era ligada ao protestantismo e que tinha grana, sabia mexer com o comércio. A França tomou um prejuízo com isso aqui, tá? Aqui é a famosa frase do rei Luís XIV: o Estado sou eu, né, l'état c'est moi, tá? E aqui tem a frases dele que procuravam, né, justificar, explicar esse poder. Você vai ver a carinha dele, gracinha aqui, aí tá rei Luís XIV, simpático, né? E aqui vocês estão vendo a imagem aqui do Palácio de Versalhes, né? Algumas imagens do Palácio de Versalhes. É aqui que rolava as raves, aqui que eu estava falando para vocês, entendeu? As festas que a galera frequentava, durava uma semana, que beleza. Tinha até o lago ali, né? Tudo muito bonito, bacana, tudo às custas do povo, né, cara? Os caras vivendo no luxo, o povo pagando imposto pra caramba. Olha aí que bacana, né? No palácio. E o povo só ralando, cara. Até chegar uma hora que o povo revoltou. Revolução Francesa, mas depois a gente fala sobre isso, né? Então tivemos o rei Luís XV, já é na época da decadência do absolutismo lá na França, e o rei Luís XVI, né? Que foi o rei aí que teve que enfrentar a Revolução Francesa, tá bom? Aí aqui nós já vamos começar a falar do absolutismo inglês, mas tudo, gente, olha só, deixa eu botar minha carinha aqui, que eu sei que vocês estão com saudade de mim. Esses acontecimentos, esses fatos históricos, esses reis, estão todos eles ligados ao absolutismo de França e de Inglaterra, né? Depois, quando a gente tiver um contato próximo, a gente vai trabalhar com exercícios, aí eu vou mostrar para vocês, dentro desses tópicos que a gente está trabalhando, quais deles são essenciais, fundamentais, que vocês têm que prestar bastante atenção na hora que vocês estiverem estudando, porque muita informação, nem tudo é essencial para a gente, né? O importante mesmo é entender o que estava acontecendo, o que estava rolando naquela época, tá? Dito isso, voltemos aqui, vamos ver o caso da Inglaterra, mas assim, o mais rápido possível, porque já passou algum tempo de vídeo aí. Vamos lá. Absolutismo inglês, né? A gente sabe, a gente estudou isso, né, que a Inglaterra e a França também, elas tiveram seu processo de centralização política atrasados por causa de guerras, né? A Guerra dos 100 Anos, que foi justamente entre França e Inglaterra, uma guerra que demorou bastante tempo, demorou 116 anos, né? E a Guerra das Duas Forças, que foi uma guerra interna, aconteceu lá dentro da Inglaterra. Eram dinastias brigando pelo trono lá na Inglaterra. Enquanto isso não se decidiu, eles não conseguiram estabilizar a monarquia, o trono francês, né? E quem conseguiu pacificar isso aí foi Henrique VII, que era da dinastia Tudor, né? Ele inaugurou a dinastia Tudor lá na Inglaterra, né? Pacificando então a Inglaterra. E foi a partir daí que o poder absoluto na Inglaterra começou a se consolidar, né? Aí depois veio o filho dele, Henrique VIII, esse cara que foi absolutista daqueles ferrenhos, né? Ele fez uma reforma protestante lá, ele que virou o chefe da igreja da Inglaterra, né? Que ficou conhecido como Igreja Anglicana, como vocês estão vendo aqui, né? E foi através desse decreto aqui, do ato de supremacia, que ele rompe então com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana. É um assunto para a gente ver mais aprofundadamente quando a gente estiver estudando a reforma protestante, tá certo? E depois nós tivemos aqui o filho dele, né, no trono, mas como vocês podem ver, o filho dele ficou em pouco tempo no trono. Era um moleque, ele assumiu o trono até novinho, né? E ele, esse Eduardo VI, desculpa, tá? Esse cara, ele tinha muito problema de saúde, né? E acabou não durando muito tempo. E o engraçado, né, meu, é que o Henrique VIII, um dos motivos dele ter rompido, né, com a Igreja Católica foi que a Igreja Católica negou a ele, né, que ele se casasse novamente, né? Ele era casado com a Catarina de Aragão, né? E essa Catarina de Aragão não dava mais filho para ele, ele só teve uma filha com ela, que foi a Maria, né? Então, a Maria Tudor, né? Então ele queria um filho homem, né? Falou que era um herdeiro do sexo masculino, né? Para poder ocupar o trono, para que a minha dinastia não se desfaça aí com casamentos com as minhas filhas, né? Ou no caso com essa filha aí. Então ele pediu para se casar novamente, a Igreja Católica não deixou, né? E aí esse foi um dos motivos dele romper com a Igreja Católica. Depois disso ele se casou mais 5 vezes, né? Ele teve 6 esposas no total, e inclusive até
Depois eu vou dar um jeito de passar para vocês, porque nesse vídeo aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, talvez se eu conseguir, quem sabe eu vou tentar, não custa nada tentar, né? Vou colocar para vocês aqui um trechinho de algumas músicas do músico, né, muito bom, ele foi considerado lá na década de 70 o melhor tecladista de rock, né, de todos os tempos. Aí. É controverso, nem todos concordam. Teve um cara também chamado, né, Keith Emerson, que era de uma banda chamada Emerson, Lake and Palmer, que tocava dentro do mesmo estilo que esse Rick Wakeman, né, que tocava na banda Yes. Né? Eles tocavam rock progressivo, que é um rock mais complexo, com influências do jazz, da música clássica. Né? Então esse Rick Wakeman lançou um disco sobre as 6 esposas do rei Henrique VIII. Né? Ele fez 6 músicas, cada uma das músicas para uma das rainhas, né? Fazendo uma interpretação musical da biografia de cada uma dessas rainhas aí. Música muito legal, muito bacana, muito interessante, tá? De repente vocês podem até não gostar, porque não vai ser o estilo musical que vocês curtem mais, mas eu tenho certeza que vocês vão notar que é uma música de qualidade, tá? Então guardem esse nome, Rick Wakeman. Se der, nesse vídeo aqui eu ainda passo para vocês. Mas estou contando isso só como curiosidade. O cara teve 6 esposas, né? E no final das contas ele conseguiu só ter um filho, tá? Que foi esse Eduardo. E tinha problema de saúde, o cara tinha saúde muito frágil e tal, e acabou morrendo em pouco tempo. Então ele governou por muito pouco tempo. Quem acabou governando foi a Maria, né, a filha dele, e depois a rainha Elizabeth I, famosa, né? Tá aqui, Eduardo VI deu continuidade à política do pai dele, aí a Maria I, Maria Tudor, né, e ela tentou restabelecer o catolicismo, acabando lá com a igreja anglicana, criada lá pelo pai dela, sendo responsável por várias perseguições, né, a pessoas que não aceitavam a reimplantação do catolicismo na Inglaterra. E aí ela acabou entrando para a história, aquele negócio, né, só conta a história quem vence, né, e como ela não conseguiu reimplantar o catolicismo de forma definitiva, né, o pessoal que ficou para trás é que acabou contando a história e botando o apelido, né, de Blood Mary, né, ou seja, a Maria Sangrenta, por causa dessas perseguições que ela realizava aqui, né. E depois a irmã dela, a rainha Elizabeth, essa aqui já era, vamos dizer assim, ela era uma calvinista, né? O calvinismo é uma ramificação aí da reforma protestante, né? Muito ligada aos ideais da burguesia. Então essa rainha Elizabeth, ela era uma calvinista, né? E influenciada pelas ideias do calvinismo, ela buscou uma retomada aí do anglicanismo, influenciada pelas ideias calvinistas, né? Foi durante a época dela que também teve um início mais efetivo assim, da colonização da América, da colonização inglesa, né? Ela era chamada de Rainha Virgem, né? Então por isso que numa das colônias lá na América do Norte colocaram o nome de Virgínia em homenagem à Rainha Virgem, né? Seria aí a Rainha Elizabeth, né? Ela também estimulou bastante os ataques corsários, ou seja, piratas, contra a Espanha e Portugal, né? Isso depois foi um dos motivos de uma guerra entre Espanha e Inglaterra, e essa guerra acabou sendo vencida, né, pela Inglaterra. A Inglaterra derrotou a invencível armada espanhola, né, que era considerada invencível, mas foi vencida, tá? E com isso a Inglaterra exerceu um domínio muito grande nos mares, né? Isso movimentou bastante o comércio da Inglaterra, né? E lógico, a burguesia acabou ganhando muito dinheiro e cada vez mais a marinha da Inglaterra se tornava muito poderosa, não é? Então, depois que a rainha Elizabeth morreu, como ela era virgem, como se dizia, tinha gente que duvidava disso, né? Mas ela não casou e não teve filhos, né? E então o fato que ela não deixou herdeiros. Quando ela não deixou herdeiros, o que aconteceu? Para chegar ao trono da Inglaterra, tiveram que chamar um primo dela, tá legal? Um cara chamado Jaime, da Escócia, né? Esse Jaime da Escócia chegou ao trono da Inglaterra com o título de Jaime I, né? E aí então se inaugurou uma nova dinastia na Inglaterra. Que nova dinastia era essa? Era a dinastia Stuart. E aí os reis da dinastia Stuart, principalmente os 2 primeiros, que foi o Jaime I e depois que ele morreu o Carlos I, esses 2 reis da dinastia Stuart, eles procuraram concentrar o poder nas suas mãos ainda mais. E para isso eles usaram da igreja anglicana, querendo obrigar que absolutamente todo mundo virasse anglicano.
E aí eles iniciaram, isso foi em 1603, que foi a data da morte da rainha Elizabeth, né? Então, em 1603, eles começaram a perseguir aquelas pessoas que não aceitavam o anglicanismo. Por que eles queriam que todo mundo se tornasse anglicano? Porque o chefe da igreja anglicana é o rei. Até hoje é assim, a rainha lá da Inglaterra, que é a chefe da igreja anglicana, tá? Então, ele sendo o chefe da igreja, isso conferia, dava para ele mais poder político, né? Então ele queria que todo mundo virasse. Até o pessoal da Escócia, da Irlanda, que fazia parte do Reino Unido, ele falou assim, não, então eu quero que todo mundo que vire, então, anglicano. E aí começou a perseguir a galera que não aceitava isso. Muitas dessas pessoas acabaram fazendo o quê? Fugindo da Inglaterra, fugindo dessas perseguições lá na Inglaterra e indo embora para a América, tá? Engrossando as fileiras de colonos que estavam colonizando então o continente americano lá no norte, né? Onde viria mais tarde a ser os Estados Unidos. Né? Então as pessoas principalmente do ramo protestantismo calvinista, né, que eram chamados naquela época de puritanos, tá certo? Essas pessoas começaram a ir bastante lá para a América, que ficou conhecida como América Inglesa, né? E por causa disso teve uma forte influência cultural dessa religião, tá? Dessa visão calvinista aí, né, de acúmulo de riquezas, tal, que era isso que era o sinal da salvação. Depois em Reforma Protestante nós vamos falar um pouco mais disso aí também, tá? Mas essa imigração calvinista, puritana, né, ela foi bastante forte nos governos do Jaime I e do Carlos I, que foram os dois primeiros reis da dinastia Stuart lá na Inglaterra. Só que o pessoal não curtia muito isso não, tá? Vocês vão ver, o parlamento, né, não gostou muito dessas ideias não, por isso que aconteceu bastante, né, no reinado desses dois primeiros reis aqui, brigas, né, conflitos entre o rei e o parlamento. Por quê? Porque o parlamento defendia o puritanismo, defendia principalmente, né, o puritanismo, tá? E eles eram contrários a essa política de interferência do rei em assuntos, mas a encrenca principal era por causa da questão dos impostos, né? Porque aí teve muita gente fazendo revolta contra o rei queria fazer guerra contra essas pessoas, para fazer guerra precisa de grana, para pegar a grana da galera tem que ser através de impostos, né? Então vão aumentar impostos, mas quem pagava boa parte desses impostos era o pessoal que estava no parlamento, porque eles representavam a nobreza e a burguesia, né? E no final das contas quem pagava mais impostos mais altos acabava no final das contas sendo a burguesia e parte da nobreza. Então os caras não gostavam de ouvir falar de aumento de impostos, e o rei falou, não, vai ter que aumentar. Os caras, não vai, o rei foi lá e fechou o parlamento, né? Aí depois quando veio o Carlos I, que foi sucessor do Jaime I, ele fez mais ou menos a mesma coisa, só que aí o parlamento, cara, estava de saco cheio desse negócio, falou, não vamos esperar esse cara fechar o parlamento não, né? Vamos já fazer uma guerra contra esse sujeito aqui. Então eles já começaram a montar um exército, né? E teve uma revolução lá na Inglaterra, que foi a Revolução Puritana, né? Essa Revolução Puritana acabou colocando um cara chamado Oliver Cromwell no poder, tá legal? Ele era um puritano, ele montou um exército composto só por puritanos, um exército muito disciplinado, e lutava em nome da liberdade religiosa deles, né, contra a tirania do rei. Então eles lutavam com muito mais vontade, estavam lutando pela própria liberdade, enquanto que os exércitos do rei lutavam por grana, né? Então quer dizer, a motivação não é a mesma, né, quando você está lutando por interesse próprio seu, né, do seu ser, né, que está lutando pela sua liberdade. Tá? E aí esse exército do Oliver Cromwell, que é chamado New Model Army, o novo modelo de exército, se juntou aos exércitos do parlamento. Então juntaram os dois exércitos, o exército do parlamento com o exército do Oliver Cromwell, e foram para cima dos exércitos do rei. Tá? E com isso o rei acabou sendo derrotado, e eles mandaram esse rei lá para a Escócia, onde ele mandou matar um monte de gente, e o pessoal estava puto com ele, mandou cortar a cabeça do rei. Tá? E assim eles resolveram fazer o quê? Falaram assim, moçada, vamos acabar com a monarquia aqui na Inglaterra, vamos fazer uma república, vamos constituir uma república aqui, né? Então o Oliver Cromwell, que acabou sendo aclamado o chefe, né, desse novo governo, ele fecha o parlamento e cria uma república na Inglaterra. Então a Inglaterra passa a ser uma república, né? Aí ele forma a chamada Commonwealth, né, que é a chamada comunidade britânica, né, que no caso seria o Reino Unido, né? Decretou os atos de navegação, né? Esse negócio de atos de navegação aqui, gente, é um negócio importante, tá?
que dizia esse ato de navegação? Feito durante o governo lá do Oliver Cromwell, dessa República Puritana, como ela ficou conhecida. Esse ato de navegação, ele proibia que navios de outros países pudessem aportar nos portos ingleses. Tá? Então, se estivesse transportando mercadoria para a Inglaterra, ou estivesse levando mercadorias da Inglaterra para outros lugares, essas mercadorias só poderiam sair ou entrar da Inglaterra através de navios ingleses. Tá? Navios de outros países não poderiam mais aportar na Inglaterra. E isso prejudicou bastante a marinha de outros países, como por exemplo a Holanda, que não gostou muito disso e acabou fazendo uma guerra contra a Inglaterra. Guerra essa vencida pela Inglaterra. E ao derrotar a Holanda, que era um país poderoso no ramo marítimo, assim, a Inglaterra consolidou a sua posição de dona dos mares, né? Isso deu para a Inglaterra um poder muito grande, não só um poder militar, mas um poder econômico, que passou a dominar quase todas as rotas navais, né, do mundo, das rotas comerciais marítimas do mundo inteiro. Então a Inglaterra começou a se tornar extremamente poderosa, né, sabe? Desde a derrota da Invencível Armada lá em 1588, né, com a Rainha Elizabeth I, até esse momento aí da decretação dos atos de navegação, a Inglaterra acabou se tornando extremamente poderosa. Isso ajuda a gente a entender por que a Inglaterra ficou tão poderosa assim. Você esqueceu do lance da pirataria, que pegava o ouro da galera lá. Roubo, tá? Então vamos voltar aqui aos nossos slides. Então nós estamos vendo aqui, né, que o nosso colega Oliver Cromwell decreta então aqui o chamado ato de navegação, né? E a gente viu que isso foi bom para a Inglaterra, mas não foi tão bom assim para a Holanda. Daí a guerra, essas guerras ficaram conhecidas como guerras de navegação. Aí lá na frente, quando a gente estiver estudando a história do Brasil, nós vamos ver que isso aqui tem a ver com o Brasil, viu? Tá? E aí depois, cara, né, tá falando aqui, primeira Constituição escrita moderna, durante o governo dele, por ser uma república, né, foi criada uma Constituição para regulamentar o governo dele. Mas na realidade ele governou com mão de ferro, viu, cara? Ele governou como ditador. O professor não adiantou nada, ficou sendo meio como um absolutismo, né? Porque o cara até fechou o parlamento também. Não mudou muita coisa no sentido político, não. E detalhe, como ele era puritano, né, ele adotou uma política de rigidez moral lá na Inglaterra, proibiu quase tudo, apresentações musicais, teatrais, festa, tal, não pode ter isso, não pode beber, tal, lei seca. Caraca, tava um saco, tava um porre, né? Assim, tava muito chato viver na Inglaterra, tá? O pessoal não aguentava mais. Olha, eu falei, nossa, cara, chega, não pode fazer nada, esse puritanismo, esse moralismo todo aí. Então, quando ele morreu, entrou no lugar dele o filho dele. Só que o filho dele não tinha a mesma moral, não tinha a mesma força que o pai. Não, o pessoal acabou e falou, não, pede para sair, sai fora, né? Dá licença e tal. E esse Ricardo Cromwell, né? Teve uma vez, eu estou lembrando aqui, que um aluno chegou para mim e falou assim, professor, não, mas aqui não está falando que é Ricardo Cromwell, não. É o outro. Eu falei, e é? Eu falei, caramba, será que eu tive enganado esse tempo todo? Né? Para mim, o filho dele que assumiu o poder foi o Ricardo Cromwell. Eu falei, não, professor, aqui está falando Richard Cromwell. Cara, se for traduzir, Richard é Ricardo, viu? Tá? Então vocês virem Richard Cromwell, é o Ricardo Cromwell, tá? Então esse cara ficou pouco tempo no poder, não chegou a ficar nem 2 anos no poder, o pessoal já deu linha para ele, né? E resolveram então reimplantar a monarquia na Inglaterra, né? Vamos ver se no próximo slide está falando aqui. Está aqui, ó. A morte de Cromwell, e houve a restauração monárquica, né? O retorno do absolutismo, né? Aí nós tivemos novamente aí reis comandando a vida da Inglaterra. O primeiro rei foi o Carlos II. Vocês lembram que teve o Carlos I, aquele que perdeu a cabeça lá na Escócia? Então, pois é. Aí teve o Carlos II. O Carlos II foi de boa, cara. O governo dele foi tranquilo. Ele acabou com aquelas proibições todas do Oliver Cromwell. Falou, não, galera, pode ter festa, pode ter teatro, esquenta a cabeça não, vamos beber, né, tal, balada, tá valendo. O pessoal, pô, esse rei é massa, isso aí é legal, né? Então o reinado dele foi tranquilo. Aí depois ele morreu, sobe ao trono Jaime II. Jaime II, se eu não me engano, era irmão do rei Carlos II.
Só que esse Jaime II tinha um detalhe, ele era católico. Isso lá na Inglaterra não pegava muito bem, não. Porque o chefe da igreja anglicana era o rei. E o rei não era anglicano. Estranho isso, mas foi o que aconteceu. E para piorar a situação, né, o Jaime II, ele começou a favorecer muitos católicos dentro da Inglaterra. Então, nos cargos mais importantes do Estado inglês, ele foi colocando pessoas católicas. Aqueles cargos mais importantes. Então, ele foi reimplantando dentro do Estado, dentro do governo, o catolicismo. Então, as pessoas, pô, se esse cara ficar muito tempo no poder, ele vai acabar tentando reimplantar o poder. Não, mas olha só, ele só tem filhas. Ele não tem filho. Ele já está numa certa idade, a esposa dele também não vai ter mais filho. Então, na hora que ele morrer, a gente casa uma das filhas dele com algum nobre que seja anglicano e pronto, problema resolvido. Aí, esse cara que vai ser o rei. Aí, tá bom. Por que foi que rolou? A esposa desse cara engravidou. Apareceu grávida lá e tal. A pessoa, nossa, cara. Aí nasceu menino. O pessoal, pô, ferrou. Agora ferrou. Fudeu tudo, né? O rei vai ter um herdeiro, homem, e vai se abrir uma dinastia católica aqui na Inglaterra. Aí isso não vai dar certo, não. Vamos dar um jeito de tirar esse cara fora. Aí armaram um complô, né? uma rebelião para poder tentar atacar o rei. E o rei ficou sabendo disso, e o rei, ao invés de resistir, né, ele achou que não ia ter tempo de montar exército, fazer guerra, falou, não, chega, eu vou embora, tal, e resolveu deixar o poder. Ele aí percebeu, sentiu que as coisas não estavam muito legais para ele, né, e ele falou, mesmo que eu resista a essa tentativa, vou ter que usar de violência. Se eu for usar de violência, aí todo mundo vai ficar com raiva de mim, porque eu ataquei os protestantes, eu ataquei os anglicanos aqui, e eu vou acabar no final das contas não conseguindo governar, né? Então foi mais ou menos essa avaliação que ele acabou fazendo, e por isso ele acabou fugindo, né? Como não foi preciso matar ninguém, não teve derramamento de sangue nem nada, as pessoas acabaram chamando esse episódio de a Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue. E aí então eles chamam, né, o Guilherme de Orange, de origem holandesa, né, para se casar com uma das filhas do rei, né, e assumir o trono, mas assinando um compromisso com os ingleses. Compromisso é isso, é a declaração dos direitos, o Bill of Rights, né, na qual ele reconhecia a supremacia do parlamento, ou seja, quem iria tomar as decisões, quem iria governar na Inglaterra, de fato seria o parlamento e não o rei. Então se estabeleceu ali na Inglaterra o quê? Uma monarquia de caráter parlamentar. Então a Inglaterra deixa de ser, no ano de 1688, que foi o ano dessa revolução, da chamada Revolução Gloriosa, né? Em 1688, a Inglaterra deixa de ser absolutista de forma definitiva. Vejam bem, isso foi mais de um século antes da Revolução Francesa, que acabou com o absolutismo na França. Olha o tanto que a Inglaterra estava assim, politicamente adiantada em relação aos outros países da Europa. Então, a Inglaterra teve muita vantagem para poder se tornar um país dominante, um país poderoso, né? E é bom lembrar que nesse parlamento estavam nobres e também burgueses, né? Então, a partir dessa Revolução Gloriosa, quando o parlamento começa a mandar na Inglaterra, vai ser uma monarquia parlamentar, isso quer dizer que a burguesia começa a ter muito poder na Inglaterra. E ela começa a tomar uma série de medidas que vão favorecer as atividades dela, a burguesia. E assim o capitalismo vai se desenvolvendo mais rapidamente. E como eles foram percebendo, pô, a gente precisa de vender cada vez mais, produzir cada vez mais, vamos fazer máquinas para poder produzir para a gente. Revolução Industrial, tá? Então a Revolução Industrial, ela tem uma ligação muito forte com a Revolução Gloriosa. Se liguem nisso, viu, quando a gente for estudar a Revolução Industrial, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui no último slide, né? Aqui, é isso que a gente está vendo aqui, consequências, né, desse processo todo. Final do absolutismo monárquico lá na Inglaterra, criação de uma monarquia parlamentarista e o avanço do capitalismo na Inglaterra, que eu acabei de comentar com vocês. Bom, gente, então nós falamos sobre o absolutismo, falamos sobre o mercantilismo, falamos sobre as revoluções inglesas, sobre as dinastias francesas, né, tudo dentro do assunto, aí, englobando um assunto absolutismo. Eu creio que assim a gente deva ter conseguido fechar aí as duas aulas, tá bom? E se sobrar um tempinho aí, tá?
vocês vão fazendo os exercícios da apostila, né, relacionados a esse assunto que a gente acabou de ver. Gente, valeu, tá legal? Um abraço para vocês, bons estudos aí, e espero que a aula chegue bem para vocês aí, né, que vocês possam ter aproveitado bem aí esse trabalho. Valeu, até mais, boa noite. Boa noite não. Bom dia. Eu tô gravando à noite aqui, tô esquecendo. Vocês vão estar assistindo de dia, né? Pra mim agora é boa noite, pra vocês bom dia. Falou, moçada.